novamente ao pessoal, né, que está nos acompanhando. Essa live Papo de Estradas aí, mais Rogério chegando aí de Espírito Santo, né? Boa noite a todos que estão aí. Muito obrigado pela presença aí de vocês. Nessa live a gente vai comentar sobre o assunto de fresagem, né? Porque quem acompanhou aí o nosso webinário na semana passada, né? Aliás, um agradecimento aí para todos que estiveram aí, que participaram do webinário, né? O webinário foi muito bom, né? Foi com bastante conteúdo aí rico, a gente teve bastante audiência, bastante gente aí acompanhando, bastante gente não pôde, né, estar na hora ali ao vivo assistindo, e acabou depois, a gente deixou a gravação ficou disponível até hoje aí, e teve bastante gente que assistiu depois. A gente sabe que a correria das obras, a gente tem hora para entrar e não tem hora para sair, né? Então a gente está sempre na correria, principalmente no fim da tarde. Então, o pessoal que não conseguiu acompanhar, depois pode ver a gravação, tá? E aí a gente pediu para o pessoal ir mandando perguntas, né? Porque durante a live a gente teve problemas lá com os comentários, né? Que a gente infelizmente não conseguiu habilitar os comentários pelo compartilhamento da tela e algum problema técnico que houve. Então a gente pediu para o pessoal mandar algumas perguntas, né? Então a gente reuniu aqui algumas perguntas. Podem fazer mais perguntas aí, tá, pessoal? Qualquer coisa aí sobre o assunto de fresagem, né? Que a gente tratou aí nessa semana aí com bastante detalhe, né? E vão dando like aí, né? Vão dando um coraçãozinho aí no Instagram, like aqui no Facebook, né? No YouTube. E compartilha aí a live com algum amigo seu que se interesse por esse conteúdo, né? Que precise acompanhar esses conteúdos. Pode compartilhar a live aí, convidando, né, para eles também assistirem com a gente, tá? Enquanto isso, a gente vai entrando aqui. A gente reuniu algumas perguntas. Primeira pergunta é a mais geral, né? Qual a finalidade da fresagem asfáltica? Tá? Então, basicamente, a fresagem asfáltica é um método de recuperação de pavimento, né? É um método de conserva de pavimento. Então, pensando assim na parte executiva, a gente vai pegar um pavimento já existente, né, que tem alguma patologia, né, que tem alguma trinca, alguma coisa ali que já está degradando, e a gente vai fazer o corte com a fresadora e recompor aquela camada, tá? Então a gente vai retirar essa patologia, né? Geralmente de 4 centímetros para cima, né? Tem a fresagem fina, a microfresagem, né, que se chama, que só dá uma raspada para melhorar a rugosidade, mas não é tão comum. O mais comum é fresar mesmo e recompor, tá? Geralmente com espessuras de 4 para cima, e 6, 8, 10, 12, ou remove também a capa toda, né? Então depende de cada projeto, depende de cada caso, tá? Mas basicamente a gente corta, né? A gente fresa. Deixa eu pegar aqui para quem acompanhou lá, a gente mostrou no tambor lá da fresadora, né? Ele vai rodando e tem um bit lá na ponta, né? O bit que é essa ferramenta de corte, né? Que está aqui. Opa, não mostra para um e não mostra para outro. Então a gente tem a ferramenta de corte, né? Que ela que vai cortando ali, que vai rodando junto com o tambor e vai quebrando o asfalto, fresando, né? Desagregando ali. E a gente mostrou também, dá pra gente ver o desgaste, né, da cabeça aqui, né? Conforme vai desgastando, aí ela vai sendo trocada. Então, geralmente, nas fresadoras aí, as mais usadas, na maioria das obras, que geralmente ela corta com 1 metro de largura, e ela tem uns 100 bits, mais ou menos, lá em todo esse tambor, né, que vai rodando, e a gente retira essa parte da capa asfáltica, né? Uma espessura parcial da capa asfáltica, e recompõe com uma outra capa. Então, a principal finalidade é a substituição de uma parte da capa asfáltica por uma nova capa, né? Então a gente tira só o que a gente precisa, né? Ela não interfere em nada abaixo ali do que está sendo cortado, e a gente consegue promover um aumento da vida útil, né? Colocando
essa capa nova, né? Mais gente chegando aí. Dorival, Thiago, tem perguntas aqui. O Paulo está perguntando: fresa quando fere o subleito, usa só pintura ou imprima também? Então, Paulo, aí a gente até mostrou uma foto lá no webinário que era um solo cimento, né, que tinha embaixo, né? A gente removeu toda a capa e dava até para ver alguma coisa ali das patologias, né, que tinha. Então, ali, o correto nesse caso, naquele caso da foto, né, era fazer um rebaixo, né, tirar onde estava trincado e depois recompor. Ou fazer o reparo profundo mesmo, que seria arrancar tudo e meter rachão, tá? Mas nesse caso, né, de só ferir o subleito ali, a pintura é a pintura ORR, tá? Imprima, né, que você diz, seria se a gente fosse fazer uma imprimação impermeabilizante, né? Aí já não é usado porque a gente não tem tempo necessário para a cura, né, para o rompimento dela. Então, se a gente fizer uma imprimação impermeabilizante, a gente necessitaria aguardar o tempo de cura. E geralmente a gente faz a fresagem e a recomposição. Você já tampa o buraco no mesmo dia, ou às vezes algumas obras viram, né, de um dia para o outro, mas você não pode ficar com a cancha aberta, geralmente aí por muito tempo esperando, tá? Então, como é uma obra rápida, você chegou lá no subleito, se ele está em condições, não precisa fazer um reparo profundo, você só vai fazer a imprimação ligante e recompor a capa. Tá? Então, não tem como aplicar impermeabilizante lá por causa do tempo de cura. Tá? Quem mais está aí? Dorival Cardoso, boa noite. Gostando muito dos seus vídeos, legal. Aí, Paulo, respondido então? Beleza, é isso daí. Vamos lá, então a principal finalidade da fresagem, né, que eu falei, essa seria trocar a capa asfáltica, prolongando a vida útil do pavimento, tá? A fresagem, o ideal é que depois desse pavimento recomposto, né, de feito vários panos ali para você substituir todos os trechos degradados, todos os trechos com patologia, a gente sabe que por norma, né, um remendo ainda é um defeito de pavimento, né? Então, o ideal não é que a gente trafegue na rodovia e saia de um pano de fresagem para outro, né? Mesmo que, por melhor que seja executado, a gente tenha o cuidado ali com o rasteleiro, com os rolos ali para dar um acabamento ali que seja imperceptível, ainda não é o ideal, né? Então, o ideal mesmo é que depois desse serviço de fresagem e recomposição, um tempo depois, seja feito o recapeamento da obra, né? Ou um micropavimento, uma lama asfáltica, alguma coisa assim que pelo menos cubra, né? Ou um reforço estrutural mesmo, né? Um recape lá com uma espessura aí já considerada um reforço mesmo, tá? Então esse que é o ideal. A gente tem casos, eu acho que eu até comentei já em live aqui, a gente tem casos que dá muito certo e acaba prolongando muito a vida útil, né? Eu acho que eu citei em uma live, tem uma avenida, uma marginal aqui em Sorocaba, na minha cidade, e a gente, na época, a gente fez uma fresagem em 70% da área da marginal, ela estava bem degradada, né? E a gente fresou todos os pontos que tinha qualquer tipo de patologia, que deu aproximadamente 70% da área, e depois a gente voltou recapeando. Então a gente recapeou toda ela, se não me engano recapeou com 4 centímetros em cima dessa fresagem toda. E ao mesmo tempo, né, logo depois que essa obra foi feita, foi proibido o tráfego de veículos pesados, né? Então eventualmente ainda passa ali, né, sei lá, ônibus vindo para a rodoviária, qualquer coisa assim. Mas o grosso mesmo de veículo pesado, ele foi tirado dessa marginal. Então, o que aconteceu? Aconteceu um projeto muito bem feito, que foi feito fresagem numa área importante, em tudo mesmo que precisava. Foi feito um reforço estrutural, né, com esse recapeamento, e foi tirado o tráfego pesado, que às vezes com excesso de carga, às vezes não, é o que degrada o pavimento. Tá? E essa recuperação nessa marginal, ela durou exatos 16 anos.
Tá? Então agora, nesse ano agora, no comecinho do ano, que foram feitas algumas intervenções, né? Então fiquei muito feliz de ter participado dessa obra aí e ela ter durado tanto tempo, não só pela execução, mas também porque tirou o tráfego mais pesado ali, que é o que degrada realmente o pavimento. Então a gente vê que dá para, unindo essa parte de controle de peso, controle de tráfego, unindo com uma boa execução, né, executar realmente o que precisa e fazer um reforço estrutural, a gente consegue prolongar em muito a vida útil aí dos pavimentos. Tá? Então esse é um exemplo legal aí, um case aí que eu sempre conto. Tá? Uma outra pergunta aqui é bem prática, né? bem de execução mesmo de obra. Na sua opinião, devemos fresar sempre no sentido da pista ou tanto faz? Tá? Aqui a gente tem que imaginar, né, para quem assistiu ali ao webinário, que a gente colocou na tela aquele desenho da pista, né, que eu coloquei os cones e eu posicionei o equipamento lá. Eu tinha desenhado uma fresadora 2000 daquelas maiores, né, que você pode ir sempre no mesmo sentido do tráfego, né? O operador ele pode ora estar no lado esquerdo, né, operando ali, balizando para fazer o corte, ora do lado direito. Então ele tem essa facilidade que ele pode sempre ir no sentido do tráfego, porque a obra, a gente pensando numa pista duplicada, né, que eu começo no ponto A e vou terminar lá no ponto B, então eu vou seguindo sempre, a obra vai seguindo o fluxo do tráfego, né? Então, com esse tipo de equipamento, eu não tenho que virar o equipamento em momento algum para voltar, pegar no sentido contra o tráfego. Tá? O carregamento é frontal e ela vai balizando sempre ali pelos dois lados. O que acontece quando você trabalha com uma fresadora menor, né, com uma 1000, por exemplo? A 1000 ela tem um carregamento traseiro. Então, se eu posiciono a fresadora aqui, né, aqui, e eu vou indo no sentido do tráfego, cortando, o meu caminhão está atrás, né? Então, o caminhão ele já fica de frente para o tráfego, vamos dizer assim, né? E eu já vi casos em alguns clientes, né, que o pessoal da operação eles não queriam que ficasse o farol do caminhão virado para os carros vindo, mesmo dentro da canalização ali da sinalização. Algum motorista podia não entender e achar né, que tinha alguém na contramão ou coisa parecida. Tá, então, se é uma obra noturna, dependendo do cliente, às vezes eles podem não querer que seja feito dessa forma. Aí sim tem que virar a fresadora de forma que a fresadora venha no sentido inverso, mas os caminhões, pelo menos, que é mais perceptível assim para o usuário que está dirigindo, eles não têm essa percepção de que tem alguém na contramão. Mas essas situações eu encontrei eu acho que só onde era a fresagem noturna mesmo. Tá? Mas aí vai depender muito do cliente. Então, operacionalmente, se você precisa balizar sempre pelo lado direito e, né, por exemplo, você quer ir cortando, balizando do lado direito, você quer virar a fresadora e voltar, não tem impedimento nenhum. Tá? Então, não precisa seguir o sentido da pista na hora que o equipamento está cortando. O que é bom é você ir seguindo o sentido da pista no andamento da obra, para você ter uma sequência na sua obra. Tá? Se você, por exemplo, você vem pegando os panos de lá para cá e você termina aqui onde você já fez, você não tem continuidade. Então é lógico você indo sempre de um lado para o outro, né? Nunca inverter. Mas o que eu quis explicar aqui é na hora de fazer os cortes, não tem problema nenhum você fazer um corte de um lado, virar o equipamento e voltar, a não ser que tenha alguma restrição aí o pessoal de operação da pista, principalmente aí para o usuário não achar que tem alguém na contramão, principalmente numa situação aí de obra noturna. Tá? Então isso que eu tenho visto aí pelas obras. Tá, pessoal? Vão dando like aí, dando curtir para a gente saber que o assunto está bacana, né? E que também para as redes sociais entregarem aí a mensagem que nós estamos ao vivo aí para mais pessoas. Tá?
E vão colocando perguntas, tá? Podem colocar perguntas aí sobre o tema aí de fresagem. Né, para quem chegou agora, aí a gente está fazendo as perguntas e respostas que o pessoal mandou sobre fresagem, as dúvidas mais comuns aí, dúvidas que o pessoal está fazendo agora, dúvidas que o pessoal nos mandou aí nas redes sociais, porque lá no webinar a gente não conseguiu habilitar os comentários. Tá? Uma outra pergunta aqui, então vocês podem colocando perguntas aí. Uma outra pergunta: como saber que uma determinada espessura, né, que X centímetros lá de espessura, será suficiente na fresagem? Tá? Então, quando a gente inicia a obra, a gente mostrou lá no webinar, a gente recebe uma nota de serviço, né, que é o documento que vem lá dizendo quais são os limites, as posições. É como se fosse o projeto da obra. Né? Ele mostra em planta, o quilômetro e delimitado ali, onde começa, onde termina cada pano, né, cada remendo, as larguras, as espessuras, tudo mais. Então, como que é feito, feita essa nota de serviço, né? Como saber se essa espessura será suficiente, tá? Então, a gente, com essa nota de serviço na mão, a gente vai seguir exatamente o que está lá. Tá? Então alguém fez os estudos, né? Como que são feitos esses estudos? Basicamente é feito o FWD, né? ou Viga Benkman, né? Para ver a deflexão. Tá? E as deflexões elas vão mostrar aonde tem algum problema estrutural no pavimento. Onde tem deflexão alta, né? Que você já provavelmente já vai ter que remover a capa toda ou fazer um reparo profundo. Então, onde tem deflexões muito altas, são problemas estruturais que vêm lá de baixo. Né? Então, isso já vai aparecer nesse estudo deflectométrico. Outro ensaio também são os ensaios de irregularidade, né? o índice de gravidade global, lá, né? Onde tem o IRI, né? O QI, que também dá. Onde tem algum solavanco, alguma irregularidade, também pode ser que tenha alguma patologia ou até um remendo. Né? A gente comentou que remendo também é um defeito de pavimento, né? Pela norma. Então, é comum a gente ter alguma irregularidade por algum remendo mal feito ou por algum, vamos dizer que selou a pista, qualquer coisa assim. Então, esses pontos de irregularidade também são fortes indícios de lugares que deverão ser fresados. Né? Mais gente chegando, Cris chegando, Azevedo, André Luiz, tudo bom? Bem-vindos aí quem está chegando na nossa live. A gente está falando aqui sobre fresagem, né, as perguntas aí que o pessoal mandou. Né? Então, e aí de posse desse estudo deflectométrico e dos ensaios ali da irregularidade da pista, um outro ensaio também muito importante, até para a verificação aí dessas espessuras, são as sondagens rotativas. Tá? Então é fundamental saber o que tem no pavimento, quais são as camadas que tem em todo o pavimento, principalmente o último recapeamento. Por quê? É muito comum, vamos dizer que houve um recapeamento com 5 centímetros, por exemplo, na pista. Né? E às vezes, nessa nota de serviço, vai estar lá pedindo para você fresar com 4, por exemplo. Aí, de 4 para 5 é muito próximo ali da espessura do último recape. O que pode acontecer? A gente sabe que é difícil na execução de uma obra você levar essas espessuras todas constantes. Né? Então, na própria execução, às vezes já tem alguma variação. E depois, ao longo do tempo, também o pavimento, às vezes, né, ele movimenta, ele pode, em algum ponto, né, ele pode escorregar e tudo mais, tem uma série de coisas aí. E quando você está muito justo, muito próximo dessa espessura do último recape, corre-se o risco de você não tirar esse último recape e sobrar o que a gente chama de uma sola, uma espessurinha muito fininha. Então, se teve 5 de recape e o projeto está mandando tirar 4, depois que você fresa, você encontra trechos que fica aquelas pedaços assim ocos ou soltos, lugar solta, lugar não solta, acaba ficando como uma sola ali. Então, isso quer dizer o quê? Que o ideal é que se frese nesses pontos, a espessura mínima de fresagem seja 6, porque daí você tira o último recape e entra 1 centímetro
camada na camada que tinha lá embaixo, tá? Então é fundamental quem vai fazer o projeto fazer também essa rotativa para que ele não peça para tirar 1 centímetro a menos, por exemplo, da espessura mínima, porque a hora que você fresa fica aquele monte de pedaço soltando, aí você tem que ir lá com a ou às vezes até a hora que passa ali a Bobcat já vai arrancando, mas não é bom. Tem que ir lá com o pessoal com a picareta, ver se tirar o que está oco. Mas se é constante, tem que voltar com a fresadora e já rebaixar. Então, quando acontece isso na obra, a gente tem que ir lá mostrar para o fiscal: olha, isso aqui está oco, vai soltar depois, vai desplacar esse pavimento. Aí vai lá e autoriza baixar mais 2, por exemplo, só que é custo, né? Tudo é custo. Você tem um retrabalho, você fresou 4, depois você volta mais 2 para 6. Então, quer dizer o quê? Essa sondagem ou ela foi mal feita ou não foi levada em consideração. E o ideal é que se trabalhe numa obra dessa, né, se você teve uma espessura de recape assim, se trabalhe com espessura mínima de 6, nunca de 4, para não gerar essa sola. Tá? Vamos mais perguntas aqui. A gente já volta mais um pouquinho nessa pergunta. Vamos só ver uma pergunta aqui do Azevedo. Sempre tive curiosidade. É necessário tombar o material com a patrol para evitar o chamado borrachudo. Os encarregados para que precise e o outro diz que não precisa. Azevedo, a gente está falando mais sobre fresagem, mas vamos abrir um parênteses rapidinho para a sua pergunta, tá? Vamos ver de novo aqui. Sempre tive curiosidade. É necessário tombar o material com a patrol para evitar o chamado borrachudo. Os encarregados para que precisa e o outro diz que não precisa. Então, na verdade, aí falando em terraplenagem, né, quando você está tratando o material, o que é o borrachudo? O borrachudo é quando a gente deixa algum ponto ali do material, ele não fica tão homogêneo, ele fica muito úmido. Então ele fica com muita umidade. Aí ele acaba ficando um material mais plástico. Né? Isso que a gente chama de borrachudo. Tá? Então a gente, quando ele fica com muita umidade concentrada num determinado ponto, aí depois que você rola, aí ele mexe, né? Ele balança. Então ali você criou um borrachudo. Então como é que se evita isso? Deixando o material o mais homogêneo possível. Tá? Então grade, né, e fazendo ali os ensaios e até aquela verificação tátil, né, que o pessoal já vê ele citar na umidade, e os ensaios, fazendo bastante furo. Então a questão de tombar o material, trabalhar o material, é que a gente na terraplenagem a gente trabalha sempre colocando umidade no material, né, vindo lá com pipa e aumentando a umidade, de forma que chegue próximo da ótima ali, né, um pouquinho mais abaixo da ótima, ou tirando o material, ou tombando, secando, né, deixando arear ali, né, para ele perder umidade ali para a atmosfera e ele voltar lá para próximo da umidade ótima. Então é fundamental essa questão de tombar e mexer bastante o material. Mas a questão do borrachudo é quando em algum ponto a gente acaba deixando ali com um pouco mais de umidade. Tá? Então precisa realmente tombar, gradear, trabalhar bem o material. Tá ok? Na reciclagem. Então, a gente também não está com um foco muito aqui na reciclagem. Tombar o material com a patrol para evitar o chamado borrachudo. Então, abrindo um parênteses aqui de reciclagem. Todas as obras que eu trabalhei com reciclagem, era a reciclagem que o material vira base, né? Eu comentei lá na Binário, que é com espuma de asfalto eu nunca fiz, que é o que o material acaba virando ali como se fosse um binder, vamos dizer assim, né? Mas é esse tipo de reciclagem. Eu nunca tombei o material, então a gente sempre passava a recicladora, porque quando passa a recicladora ele vai moendo o material, né? Depois a gente dá uma acertada ali com a patrol, às vezes dá uma penteada tal, mas eu não lembro de nenhuma obra que a gente tombou material, porque o material ele está dentro ali do pavimento, então ele o material ele está de certa forma homogêneo, podemos dizer assim, né? Podemos dizer que ele foi feito um pavimento há tempos atrás, né? Hoje ele está um pouco degradado, né? Pode ter até infiltrado um pouco de água ali, né? Por causa das patologias, mas o material não fica tão heterogêneo, e quando se recicla ele já sai meio que misturado ali, né? meio que homogêneo.
Então eu nunca vi aí nas obras que eu executei de reciclagem a gente ter a necessidade de trabalhar o material, tombar o material depois que você reciclou. A gente sempre fez lá um nivelamento, né? Acertou ali com a patroa, mas tombar na reciclagem eu nunca vi não. Tá ok? Vão mandando perguntas aí, pessoal, tá? 8h30 a gente tem um tempinho para mais perguntas. Ok, Azevedo, acho que deu pra dar uma resposta aí, né? Voltando lá, então, como saber a espessura está suficiente na fresagem? Retomando então, aquela questão da espessura da fresagem, eu falei que é comum, às vezes, em alguma obra, a gente chegar muito próximo da espessura do último recap, ele não ser suficiente para tirar esse último. Valeu, Azevedo, isso aí. Não ser suficiente para tirar essa última capa e ele fica algumas partes desplacando, você tem que voltar com a fresadora e fazer um retrabalho. Então, o ideal é que se tire para que não fique essa sola. Agora, se o problema não é sola, vamos dizer que já pediu lá para cortar com 6, a última capa tinha 5 ou 6, a gente fresou com 6 e ela não teve problema de desplacamento, de sobrar essa sola. Mas a patologia pode continuar para baixo. Né? Então vamos dizer assim, que a gente chegou lá, tinha aquela trinca que a gente chama, né, couro de jacaré, né, que já estava todo jacarezado lá, às vezes bombeando, né, trazendo finos lá da base ali, do que está para baixo ali, ou às vezes até lá do subleito, né? E a gente fresou ali, por exemplo, com 6 e a gente vê que no fundo da caixa de fresagem, do fundo do nosso pano, as trincas continuam. Esse é um indício de que a patologia é maior do que a espessura que foi considerada. Então, nesse caso, a gente vê ali, visivelmente, a gente vê que a espessura não foi suficiente. A mesma coisa, também tem que chamar o fiscal. Ó, se ele mandar tampar, tem que ir lá, registrar, tirar foto, falar, olha, a gente seguiu aqui o que estava no projeto, alertamos a fiscalização, ele não quer que mexa porque estava na nota de serviço 6, mas as patologias continuam, né? Justamente para isentar ali de responsabilidade se não quiser que refaça. O ideal é que se freze até tirar a patologia. É por isso que se está fazendo, né? Por isso que se está trabalhando para poder resolver o problema. Então, quando se fresa e a patologia continua, o correto é ir lá e tirar. Tá? A gente não consegue saber, assim, não tem, até onde eu sei, né? Não tem uma correlação, por exemplo, com a viga, né? Eu acho que o YouTube não vai mesmo. Deixa eu fechar o YouTube aqui. Pessoal do YouTube, a gente vai subir a gravação depois lá para eles. Deixa eu só aqui. Pronto. Então, até onde eu sei, não existe uma correlação entre, por exemplo, a viga e as espessuras. Tá? Então não tem como a gente fazer assim, ó, por determinada deflexão vai fresar 4, fresar 6, fresar 8. O que eu tenho visto, e nessa época, né, que eu expliquei no webinário, que eu comecei a trabalhar, algumas vezes a gente fazia, eu comecei a atuar na obra, a gente fazia internamente lá na concessionária, e algumas vezes eu acompanhava esse levantamento visual contínuo, né? Com base nesses resultados de viga e uma prévia, né, que vinha, a gente ajustava as espessuras para a nota de serviço. E esse ajuste era mais na experiência mesmo, mais no feeling. Né? Você vê que tem um lugar muito trincado, não dá para querer fresar 6 e resolver. E aí, se você não tem essa bagagem, a experiência, tudo bem, você fresa 6 lá, mas aí você vê que vai continuar a patologia lá para baixo. Tá? Então, até onde eu sei, né, também não sei de tudo, mas o que eu vi aí, né, pela minha experiência, tem muito dessa questão de feeling mesmo, né, de experiência de quem está fazendo o dimensionamento ali na nota de serviço. Tá? Então, às vezes se ajusta um pouquinho, ó, aqui vamos fresar 10 porque 6 ou 8 não vai tirar. Tá? É um pouquinho também da experiência. Tá?
Então, só voltando aqui, que eu não tenho notícia de que existe uma correlação de deflexão. Até porque a deflexão ela vai ser um indício mais na onde a gente tem realmente um problema estrutural, onde o problema já é bem mais lá embaixo, né? Então, com vigas altas, aí a gente sabe que a gente vai ter que ou remover a capa toda ou fazer um reparo profundo. Não adianta ficar só retirando a patologia superficialmente. Então vamos chamar de superficialmente o que é a capa ali, 4, 6, 8, 10, 12, né? Então é isso daí. Então espero que tenha respondido essa questão, como saber se a espessura será suficiente de fresagem. Então, quando a gente fresa, aí a gente vê que a patologia continua, então é um indício de que tem que voltar e tem que rebaixar mais, e já fica o aprendizado, porque para os próximos panos, os próximos quilômetros ali que a gente estiver trabalhando, tem que se adotar a mesma coisa, né? Se a gente tem uma certa patologia. Vamos dar o exemplo lá do jacaré novamente, né? Jacaré já com afundamento ali nas bordas, fugiu a palavra, acabei de falar. Com bombeamento de finos, não adianta fresar com pouca coisa. E se você, na obra, na rodovia, você já viu que às vezes fresar 6 ou fresar 8, como estava às vezes pedindo na nota de serviço, não foi suficiente, o que você vai encontrar na frente é a mesma coisa. Porque geralmente vai ser o mesmo subleito, o mesmo pacote de pavimento e o mesmo tráfego. Tá? É muito diferente você comparar trechos que você está trabalhando com alto VDM, né, com uma solicitação muito grande e com um tipo de pavimento, comparar com uma outra rodovia vicinal que quase não tem tráfego e que é outro subleito, outro pacote de pavimento. Então você tem que comparar coisas iguais. Então, dentro da mesma obra, são lições aprendidas, né? Se em algum pano vocês já viram ali que a espessura que pedia era suficiente, lá na frente, os próximos quilômetros, encontrou a mesma situação, o mesmo tipo de patologia, e na nota de serviço pede a mesma espessura insuficiente, aí é questão já conversar com o fiscal ali, já vamos estabelecer que para esse tipo de patologia, nessa obra, nessa rodovia, o VDM é o mesmo, o pacote de pavimento é o mesmo, não vai ser suficiente. Então já vamos fazer de uma vez só. Né? A hora que você quiser, você como executor, né? Quem é fiscal aí agora está por ouvir um pouquinho. Mas a hora que o executor, porque ele está tendo dois trabalhos, né? Ele tem um desgaste maior de bit, ele gasta mais hora de pessoal para voltar e refazer um trabalho. Na primeira vez, você não vai sair enchendo o saco do fiscal, né? Puta, vou te cobrar, né? Um adicional, qualquer coisa assim. Mas se isso é constante, é o custo que você tem. Então você tem todo o direito de pleitear ali, ó. Já vamos fazer de uma vez porque eu tenho mais custo para voltar a refazer. Tá? Então, mas tudo vai de negociar, né? Ninguém está aí para prejudicar ninguém. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida de fresagem ou não? A gente tem algumas dúvidas aqui do nosso curso, né? Que a gente está com as inscrições abertas até hoje, né? Falar um pouquinho do curso. A gente abriu a primeira turma do nosso curso online, como executar 7 rotinas para acompanhar obras de estrada sem complicação. Tá? Então vai ser um curso muito legal, um curso 100% online. Né? A gente vai ter módulos, 8 módulos, né? nas próximas semanas. E a gente tem vários assuntos aqui. Né? Esses 7 módulos, aliás, que são 7 rotinas. Então, só para dar uma passada rápida, nesses 7 módulos a gente vai ensinar essas 7 rotinas para fazer o acompanhamento de obra. E o acompanhamento a gente entende assim que serve tanto para quem vai executar a obra, né, que você tem que acompanhar a obra, né, saber o que está sendo feito, acompanhar a produção, fazer as medições, os acompanhamentos, e para quem vai fiscalizar também, né, tem que saber como se executa a obra, trazer os dados ali do campo, né, até para fazer medições e as lições aprendidas até para as próximas obras. Então, quais são essas 7 rotinas que a gente vai ensinar no curso? 7 rotinas, rapidamente aqui. A primeira é conheça o orçamento. Né? Quando a gente vai iniciar uma obra, a gente tem que saber o que foi colocado lá no orçamento e o que importa daquilo. Porque às vezes a gente pega um cadernão desse tamanho com edital, com um monte de coisa, então tem muita coisa ali que você não vai ler, não vai usar. Né? Porque você vai saber documentação, atestado que foi usado. Então você tem que saber as considerações de produção,
coeficiente, perda, preços de materiais, tudo que foi considerado ali para a execução. Então, conhecer esse orçamento, entender o orçamento, né? Ir a fundo ali em tudo o que foi colocado nesse orçamento e você ter noções ali, né? Mesmo que você não vá montar um orçamento de obra, você saber como se monta, né? Como que o pessoal veio trabalhando às vezes há meses ali para poder pegar essa obra. Cheque o orçamento, né? A terceira ferramenta, porque a gente tem que verificar, né? Todo mundo que faz os orçamentos ali pode cometer erros, né? Então errar é humano. Mas a hora que a gente vai executar a obra, a gente tem que levantar essas lebres o mais rápido possível. Para quê? Se houver erros de quantitativo, de preço, de alguma consideração, a gente tem que levantar a lebre o mais rápido possível para evitar prejuízos futuros. Tá? Depois, planeje e programe a obra. Né? Então aqui a gente tem que ver o que é fundamental ali para eu cuidar na obra, para eu fazer colocar no meu planejamento, independente do método que você vai usar, PERT, CPM, Lean Construction, independente da ferramenta que a sua empresa vai adotar para planejar especificamente a obra, você tem que ter um entendimento ali do que é importante, né, nesse planejamento e nessa programação. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso na aula 4. Prepare o início, né? Tudo que é necessário ali para a gente preparar no início da obra, né? Antes dos equipamentos serem encarretados, lá, mobilizados para a obra. Acompanhe a obra, as rotinas do dia a dia para a gente fazer o acompanhamento e otimize os resultados. É o principal ali para a gente reverter alguns possíveis prejuízos ou maximizar alguns lucros, então a gente tem que trabalhar otimizando esses resultados. Tá? E a gente vai também falar de algumas ferramentas, que é o controle de projetos, a planilha de informações de obra, a checagem de orçamento, né, relacionado com a terceira aula, como criar retigráficos e produções da obra, o método da semidistância para cálculo de volume, cálculos de área, a apropriação e medições, né, como a gente faz isso, o que a gente precisa para fazer isso bem feito, e os acompanhamentos. Tá? E também a gente vai ter temas relacionados à área de estradas, a nossa área aí que é tão difícil a gente ter informações sobre a área. Então a gente vai falar na primeira aula sobre conceitos, história da pavimentação no Brasil e no mundo. Na segunda aula vamos falar sobre equipamentos, depois sobre projeto geométrico, projeto de terraplenagem. Vamos falar sobre terraplenagem, falar sobre projeto de terraplenagem, projeto de pavimento. Na sexta aula vamos falar sobre OAE e muros. E depois vamos falar sobre orçamentos e custos, né? Porque como eu disse, tem muita gente que tem dificuldade às vezes com números, com planilhas, com custos, com orçamento. Então é fundamental a gente ter noções de orçamentos e custos para tocar uma obra, para gerenciar uma obra, trazendo resultados para a empresa. Tá? Então, para quem é esse curso? Esse curso é para quem quer atuar em obras de estradas, então para quem é engenheiro, para quem é técnico, para quem é estagiário, ou para quem não tem formação técnica, às vezes é um operador encarregado, está querendo galgar ali, né, quer se tornar, sei lá, um encarregado geral, trabalhar com gestão da obra, ou empreender na área. Às vezes tem muitos que, por exemplo, começam trabalhando de topógrafo, mas depois um dia compra uma retrinho e quer empreender, quer ter uma empresa. Então ele tem que saber mais do que execução. Ele tem que saber sobre gestão, sobre acompanhamento, medição, produção, retigráfico. Então é um curso preparatório para tudo isso. O que esse curso não é? Esse curso não é um curso de projeto, não é um curso de dimensionamento, não é um curso avançado de orçamento, avançado de planejamento. A gente não vai fazer cálculos complicados. Cálculos é coisa de multiplicação, divisão, operações básicas. Mas o que esse curso é? Um curso específico sobre o que é necessário para atuar nas obras. Tá? Então a gente reuniu várias matérias, vamos dizer assim, várias áreas dentro de estradas, e a gente vai focar ali no que é principal. Tá? Porque, por exemplo, a gente podia ensinar dimensionamento de pavimento, mas se você for trabalhar numa obra, posso dizer, você nunca vai mexer com o dimensionamento. Porque se for ser mexido alguma coisa no dimensionamento, o seu cliente vai pedir para o projetista revisar, ou ele vai fazer uma revisão lá e ele vai assumir. Então é difícil o executor ter que ir lá e mexer no dimensionamento e recolher uma RT, alguma coisa assim. Tá? Até acontece se você for, por exemplo, projetar uma via urbana, um loteamento, qualquer coisa assim, você pode usar. Tá? Mas o curso não vai ser focado nisso, o curso vai ser focado em execução.
o que é necessário para atuar em obras de estradas, tá? E a gente tem 8 bônus aí que a gente colocou, muito legais, tá? Com bastante conteúdo extra, tá? Para quem estiver conosco aí nessa primeira turma, tá? E o que é importante, o que é muito bom num curso online? Um curso online, você vai ter a flexibilidade de horário, você vai ter a facilidade de estudar as suas aulas dentro do seu ritmo. A gente vai ter a liberação de um módulo por semana e a gente vai ter sessões de mentoria e durante os 6 primeiros meses a gente vai ter uma vez por mês sessão de mentoria, tá? Para ir tirando as dúvidas que houverem. E muitas vezes a dúvida não surge ali na hora que você faz a aula, ela surge aos poucos. Então, durante esses 6 meses a gente vai ter isso. E todas essas aulas elas vão ficar gravadas pelo período de 1 ano. Você vai poder reassistir quantas vezes quiser, tá? Então, o link está aí, né? Tá na nossa bio, tá no botão do Facebook, tá? Então, só um segundinho aqui, tá, beleza. Então no botão do Facebook, tá no sobre lá do YouTube, está na bio aqui do Instagram, está o link aí da página que tem tudo isso que eu estou falando, tem os detalhes lá do curso, valor, opções de parcelamento, tudo mais, tá? O valor do curso, né? À vista ele está com descontos, ele sai por R$ 697, tá? E parcelado, a gente pode parcelar em 12 vezes, né? Sai a R$ 69,01 lá. Então, à vista ele sai mais barato e a prazo ele não pesa, né? Um valor aí, sei lá, você pegar uma boa pizza aí com uma Coca-Cola aí por mês, já dependendo aí da qualidade aí da pizza boa. Vocês têm pizza boa aí na cidade de vocês, na minha tem umas pizzarias top aí que uma pizza e uma Coca fica até mais caro que isso. Então assim, é um valor acessível aí, né, pra gente ter um conteúdo legal. E hoje é o último dia de inscrição, tá? Então, hoje até meia-noite de hoje, né, até as 23h59, ainda dá tempo de se inscrever para essa primeira turma. Tá? Então, essa oportunidade que a gente tem para você se inscrever para essa primeira turma. A gente não tem data ainda para a próxima turma, tá? E a gente não sabe depois o valor, né, como que vai ser o valor aí para as próximas turmas, tá? Mas o importante é que hoje se encerram as inscrições, tá? Então você tem até as 23h59 aí para tomar essa decisão e dar um próximo passo aí na carreira. Ok, pessoal? O nosso tempo aqui já está se esgotando, né? Que o Instagram daqui a pouco já manda mensagem aqui, já que já vai estar nos últimos minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, né, ainda sobre o curso ou sobre fresagem, quando começam as aulas, né, a gente vai definir, essa semana a gente vai ter uma reunião aqui com a equipe para já definir o calendário, tá? Mas eu acredito que na semana que vem, já na quinta-feira que vem, a gente já faça a primeira aula, tá? Então a gente vai confirmar ainda nessa semana, mas provavelmente começa na semana que vem, tá? E como eu falei, tem opção aí de pagamento à vista, né? Tem opção lá de boleto, tem opção de pagar no cartão de crédito em até 12 vezes lá, então tá bem facilitado aí para todo mundo, tá, pessoal? Alguma outra dúvida? Tem mais dúvidas sobre o curso? Dúvidas sobre fresagem? A gente tem uns minutinhos aí antes que o Instagram e o Facebook derrubem a gente aqui. Tá, pessoal? Então, eu acho que é isso daí, né? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando, então, hoje se encerram as inscrições. A gente não pode dar mais tempo porque a gente precisa fechar aí e iniciar as aulas aí com os inscritos, tá, pessoal? Então, foi muito boa aí essa conversa aí, eu acho que deu uma clareada boa esses assuntos aí sobre fresagem, né, um pouquinho de reciclagem que a gente falou ali com a dúvida do Azevedo, né, então um assunto bem legal, e eu vejo vocês aí nas próximas lives, pessoal. Obrigado pela presença, até mais!